Olá, bom dia. Hoje eu e o meu grupo iremos apresentar atividade interdisciplinar com a temática Produção de Saberes e Conhecimento relacionado ao livro Pequeno Manual Antirracista de Djamila Ribeiro. Os iorubás definem uma das mais significativas culturas da história do continente africano. Eles são localizados na região sudoeste da Nigéria e no sul do Benin, onde se concentra uma minoria. Alguns historiadores afirmam que os domínios iorubais se desenvolveram ao longo da margem do sul do rio Níger. Alguns estudiosos também acreditam que o povo iorubá tem prováveis laços com a cultura do Egito. Os povos africanos se apoiam integralmente no poder da oralidade, as quais, em tradições iorubais, se mantêm ao longo dos séculos no interior dos poemas sagrados de Ifá, de onde este povo extrai a base fundamental para preservar o seu legado, mesmo distante do lar, nas Américas, especialmente no Brasil e em Cuba. Os poemas sagrados de Ifá constituem um meio essencial para se entender o cosmos, a cultura, a religiosidade, a educação, a poética, a dança, o legado musical, a estrutura político-social, as interações sociais, a configuração do perímetro urbano, o meio ambiente, a relação com os ancestrais e a ciência praticada pelos iorubás. Nas terras americanas, os iorubás procuram reproduzir esta representação espacial, geográfica e cosmológica. Cada esfera do recinto sagrado na América reflete a mesma teia sagrada que marca o universo iorubá no continente africano. O cosmo iorubá é arquitetado em uma estrutura quádrupla, onde os sacerdotes são também enquadrados em categorias que correspondem a esta visão de mundo. Os Balalaos dirigem o culto a Ifá na dimensão da interação humana e suas ramificações. Na mitologia iorubá, o deus supremo é denominado de Olorum, ou Olorum-Maré. Não aceitava oferendas, pois tudo que pode ser oferecido a ele já lhe pertencia. Isto é, ocupava o lugar de criador de tudo aquilo que existia em todos os 9 espaços do Orum. Logo, ele criou o mundo, todas as águas, as terras, todos os filhos das águas e dos seios da terra. Além disso, desenvolveu as plantas e os animais de todos os tamanhos e cores. Por fim, ordenou a Oxalá que criasse o homem. Primeiramente, Oxalá criou o homem a partir do ferro e depois da madeira, porém era rígido demais. Em seguida, criou a partir da pedra, que era muito fria, e tentou também com água. Mas ele não tomava forma definida. Posteriormente tentou com fogo, mas a criatura se consumia nas próprias chamas. Ao fazer com ar, ele retornava a ser o que era. Desse modo, frustrado com as tentativas falhas, Oxalá se sentou na beira do rio, onde Nanã emergiu e começou a lhe trazer lama. Por isso, ele criou o homem a partir da lama, e percebeu que é flexível, capaz de se mover os olhos, os braços, as pernas. Então, soprou-lhe a vida. Um costume dos iorubás era a raspagem da cabeça para os homens e os penteados bem elaborados para as mulheres. Há muito tempo, se o homem não raspasse a cabeça, era sinal até de falta de higiene. Atualmente, o costume ficou restrito só aos mais velhos. Os trajes são elaborados, feitos tradicionalmente de algodão, muitos deles com cores e padrões diferentes. Um dos trajes masculinos típicos é o agbada, cujo nome no Brasil virou sinônimo de uma espécie de uniforme de um determinado bloco de carnaval, o que conhecemos como abadá. A maioria dos povos antigos iorubás eram muito dedicados à sua religião. É uma religião rica em lendas que tem a função de normatizar o comportamento individual dentro do grupo e retratam os orixás com os mesmos defeitos das pessoas comuns, redimindo-os depois por bom comportamento, sofrimento, bravura. O canto nupcial Ekun Ivawo era cantado pelas noivas na véspera do casamento e faz parte da tradição oral iorubá. As noivas procuravam mulheres antigas para acrescentar mais versos aos que aprendiam desde a adolescência. Faziam isso por um período de 2 a 3 meses antes do casamento. O iorubá no Brasil. Uma das principais fontes de escravos para o Brasil durante o período colonial veio da Nigéria.
que trouxe muitas influências religiosas, musicais e culinárias para o país no período de escravidão. Diversas culturas, em especial as africanas, foram oprimidas naquela época, por conta do catolicismo que era introduzido no cotidiano da população. Esse comportamento dos colonizadores deu origem ao termo sincretismo religioso, definido como a mescla entre duas ou mais religiões. O sincretismo era utilizado pelos povos africanos como forma de resistência e como a maneira de continuar a exercer as suas culturas e identidades, mesmo longe de sua origem. Abre aspas. Pessoas que consomem a cultura negra não se preocupam com as mazelas que a população negra vive no país, ou ainda não se importam com o embranquecimento dessas. Esse trecho é do livro Pequeno Manual de Racista, de Djamila Ribeiro. Djamila fala que nesse período a visão de cultura do colonizador era imposta sobre as minorias, que culturas negras e indígenas costumavam ser saqueadas, além de terem sofrido apropriação em variados tipos de colonização. Essa ideologia compactua com o eurocentrismo, ideologia que corresponde a uma expressão que emite a ideia no mundo como um modelo de que a Europa e seus elementos culturais são referências no contexto de composição de toda a sociedade moderna. Ou seja, fala que a cultura europeia e seus derivados são os exemplos a serem seguidos por outras etnias, que todos os outros povos devem ser subjugados a eles. Nos dias atuais, podemos ver que ainda existem cicatrizes na sociedade como a violência racial. O livro de Djamila revela que em pesquisas feitas em 2018, mostra que a população negra está mais exposta à violência no Brasil. Dentre esses tipos de violência, as principais incluídas são o próprio racismo e a intolerância religiosa. Dados mostram que 75% das vítimas da violência letal no Brasil são negras. Jovens negros morrem mais do que jovens brancos. Policiais negros, embora constituam 37% do efetivo das polícias, são 51,7% dos policiais assassinados. Mulheres negras morrem mais assassinadas e sofrem mais assédio do que as mulheres brancas. Sobre a intolerância religiosa, podemos falar que, em sua maior parte, deriva de práticas realizadas há séculos atrás, a qual exclui e marginaliza religiões e minorias étnicas, além de crenças. O candomblé e a umbanda são exemplos de culturas que sofrem exclusão. A sociologia visa estudar a sociedade, ensina como viver em comunidade, ensina que o indivíduo tem poder, porém todos juntos têm a possibilidade da mudança. Já a filosofia tem como foco a existência humana e assim tenta buscar soluções para problemas. Dessa forma, também ensina ética e como ter pensamentos críticos. Esses pensamentos juntos trazem a maravilha do questionamento, o que leva a pessoa a pensar, que é a proposta do livro Pequeno Manual de Racista, que de forma muito didática ele traz a mensagem de questionamento, trazendo o pensamento da autora e de outros pensadores, já que não é um debate que começa agora. Ele serve também para linkar o racismo estrutural no Brasil. A ideia de que um sistema de opressão criado a partir da ideia de que existem diferentes raças humanas, essa classificação biológica se deu associada a valores ideológicos que instituíram qualidades morais, intelectuais, culturais e psicológicas. Hierarquicamente falando, distinta aos sujeitos permanecentes aos diferentes grupos. Desse modo, enquanto o indivíduo de uma determinada raça era apontado como intelectualmente desenvolvido e os de outra eram vistos como animalescos e aptos ao trabalho braçal, esse pensamento desencadeia uma série de ações, unindo uma classe escravizada a uma luta de classe em busca pelos seus direitos. Finalizando aqui, eu gostaria de trazer a fala da Djalma, que é a autora do livro. Não basta não ser racista, é preciso ser antirracista. O racismo estrutural acontece quando determinado grupo de pessoas não é visto como parte da humanidade e outro grupo se beneficia disso. É necessário que tomemos nota e com certeza devemos tomar cuidado com certas palavras e expressões racistas que já vimos alguém falar e estão presentes no nosso cotidiano, como a coisa tá preta, que inveja branca, nasceu com o pé na cozinha, amanhã é dia de branco, da cor do pecado, denegrir, cabelo ruim, bombril, tem caroço nesse angu, preto de alma branca,
mercado negro, ovelha negra, serviço de preto, criado mudo. Essas e muitas outras expressões e palavras são racistas, são consideradas racistas e são expressões que deveriam com certeza ser anuladas e exterminadas do nosso vocabulário, do nosso cotidiano. Não deveríamos ouvir ninguém falar, principalmente por pessoas que se dizem antirracistas, pessoas brancas com privilégios. Então, se você vir alguma ação de racismo, com certeza você deveria agir, porque no nosso país só vai haver democracia quando não existir mais racismo. É necessário tomar consciência de como cada pessoa, principalmente se branca e que se diz antirracista, deve agir, aceitando e não negando que possui privilégios e combatendo as ações racistas, consciente ou inconscientemente, para que um dia, de fato, possamos bradar que todos somos iguais, sem peso na consciência ou no pescoço das pessoas negras. Olá, bom